Olá, eu sou o Tico Monteiro. Neste post abordarei a visão estratégica de um Asset Management System, ou um sistema de gestão de ativos. Darei a definição, direi os benefícios para as organizações que estão implementando, o porquê que tudo isso começou, o que não é um Asset Management System, as 8 etapas de implementação de um sistema de gestão de ativos, o impacto da cultura dentro de um sistema de gestão de ativos que traga resultados sustentáveis, os resultados de algumas empresas que já estão implementando e os benefícios para você. Por ser uma visão estratégica, não abordarei de forma profunda cada etapa dessas, mas farei isso ou nos nossos posts ou nos programas que vêm por aí. Por falar nisso, você já assinou o site Asset Management System Excellence, ou AMS Excellence, e recebeu as 10 regras de ouro da gestão de ativos? Se não, faça isso, porque eu vou estar passando para vocês, para os assinantes, informações adicionais, informações avançadas, documentos adicionais que suportem os posts. Por exemplo, neste post eu estarei enviando um checklist para que você, ao responder, comece a estruturar o seu pensamento dentro dessa nova abordagem, que é uma abordagem que traz muitos resultados organizacionais. Você vai ver que essa visão sistêmica que eu estou passando foi feita com slides. Esses slides são para facilitar você revisar, revisitar e poder compartilhar com mais pessoas que você queira. Vamos lá então? Um grande abraço! Uma visão estratégica sobre sistema de gestão de ativos, Asset Management System. O que é um sistema de gestão de ativos sob essa nova abordagem? Imagine que você esteja trabalhando na sua área e te chamam para uma reunião do conselho diretor da sua organização. Ao chegar lá, te fazem a seguinte pergunta: nós estamos extraindo o maior valor dos nossos ativos? O que você responderia? E aí vem uma segunda pergunta: demonstre-nos. Um sistema de gestão de ativos ótimo e sustentável é aquele que responde a essas duas perguntas a qualquer momento, para qualquer parte interessada. Uma definição mais técnica diz que um sistema de gestão de ativos é um conjunto de elementos que são estabelecidos como a política, a estratégia, os objetivos da gestão de ativos, os planos, os processos, estruturas, pessoas, e que ficam interagindo e interrelacionando-se dinamicamente de forma a entregar os objetivos da gestão de ativos com a máxima contribuição ao plano estratégico de negócios da companhia. Eu gosto de dizer, portanto, que o sistema de gestão de ativos é a gestão de ativos, só que em movimento, ela acontecendo no dia a dia. Esse sistema de gestão de ativos tem que permitir demonstrar a todas as partes interessadas de uma forma natural, não parando a organização inteira para levantar informações e dados, e a qualquer momento que for solicitado, se a sua gestão de ativos e como a gestão de ativos está entregando os resultados planejados, o valor planejado. Nesse sentido, a visão estratégica de um sistema de gestão de ativos começa pelos objetivos estratégicos da organização. Quais são os objetivos estratégicos da sua organização? E aí vem uma segunda pergunta. Como que eu extraio o maior valor possível dos meus ativos de forma a entregar os objetivos estratégicos da organização? Tendo um sistema de gestão de ativos ótimo e sustentável, que permite a excelência operacional no ciclo de vida dos ativos, desde o momento em que eu tomo a decisão de adquirir ou criar um ativo, utilizá-lo, mantê-lo ao longo do tempo, cuidando dos ativos até o momento de eu tomar a decisão de renovar e descartar. Eu obtendo excelência operacional nos processos do ciclo de vida, de uma forma a contribuir para extrair o maior valor dos seus ativos
para entregar os objetivos estratégicos da organização, eu tenho um sistema de gestão de ativos ótimo e sustentável. E ele será cada vez melhor quanto mais integrado e alinhado à estratégia do negócio forem os meus processos do ciclo de vida. Esse é um ponto fundamental no planejamento e na implementação dessa nova abordagem. A relação entre os termos-chave começa com a gestão da organização, passa para a gestão dos ativos, que está contida na gestão da organização, que são atividades coordenadas de uma organização para obter valor a partir dos ativos. Da mesma forma que vocês foram convidados a olhar a organização através dos seus produtos e serviços pela ISO 9000 e obtiveram excelentes resultados, da mesma forma que vocês foram convidados a olhar os aspectos e impactos que gera a sua organização e implementar um sistema de gestão ambiental e que conseguiram enormes resultados, e também foram convidados a olhar a gestão da organização do ponto de vista de saúde e segurança e conseguiram excelentes resultados, chegou o momento de olharem a sua gestão organizacional através dessa abordagem de sistema de gestão de ativos para terem outra gama de resultados sustentáveis. Dentro da gestão de ativos, você tem a gestão de ativos em movimento, que é o sistema de gestão de ativos, que, como eu disse, é um conjunto de elementos interrelacionados ou que interagem para estabelecer políticas, objetivos, estratégias e processos para alcançar esses objetivos. E você tem o portfólio de ativos, que são os ativos que estão no escopo do sistema de gestão de ativos. Por que dessa nova visão? Foi em resposta a uma demanda da indústria por um padrão de otimização da gestão de ativos físicos, que em 2004, dentro de um instituto de gestão de ativos em Londres, o BSI liderou um grupo de especialistas. O BSI é um órgão de normalização e certificação inglês e criou a PAS 55, uma publicação com os requisitos de gestão de ativos físicos. Ela é aplicável a qualquer organização na qual os ativos físicos são um fator chave ou crítico para atingir as metas do negócio. Que tipo de organização os ativos físicos são críticos ou chave? Toda a indústria da infraestrutura de um país, portos, rodovias, energia, petróleo e gás, ferrovias, tratamento de água e esgoto, aeroportos. Existem cidades como um todo que estão implantando os requisitos. Por exemplo, a cidade de Calgary, no Canadá, é uma delas. Empresas do tipo papel e celulose, empresas de mineração, quem cuida da parte de real estate, do ramo imobiliário das organizações. Onde os ativos críticos são chave, cabe esses requisitos de uma forma estratégica. A revisão de 2008 refletiu o consenso internacional sobre as boas práticas exigidas para tais ativos físicos. Em 2009, a Organização Internacional da Padronização assumiu o processo do ponto de vista mundial, criando as bases para um novo padrão internacional para a gestão de ativos. Ela aumentou a abrangência, não só ficando para a gestão de ativos físicos, mas para qualquer tipo de ativo que fosse crítico para qualquer tipo de organização. Existem organizações em que o ativo crítico é o conhecimento. Por exemplo, organizações de educação, de consultoria. Existem organizações que o ativo crítico são pessoas, que o ativo crítico é a marca da organização. E aí você pode implementar esses requisitos conforme esse padrão para esses ativos críticos.
muito embora 99,99% das organizações hoje estão buscando para implementar para ativos físicos por conta dessa história que eu estou mostrando para vocês. O novo padrão, a nova norma, foi publicada em janeiro de 2014. Aqui no Brasil, nós criamos uma comissão de estudos especiais, 251 é o número da comissão, dentro da ABNT, para tratar da tradução e adequação da ISO 55000. A visão estratégica nossa era estar par e passo com a gestão de ativos no mundo. E conseguimos. Digo conseguimos porque eu me juntei aos outros 36 profissionais colaboradores de 64 empresas dos mais diferentes setores e formamos 3 grupos de trabalho para que isso acontecesse. E aconteceu. 18 dias depois do lançamento internacional, no dia 31 de janeiro de 2014, lançamos a norma brasileira ISO 55000. Nós chamamos de norma ISO 55000, mas na verdade é um conjunto de 3 documentos, onde a 55000 propriamente dita é a visão geral, princípios, terminologia, o vocabulário está aqui. A 55001 se encontra os requisitos de um sistema de gestão, os requisitos que devem ser adotados para que você implemente na gestão dos seus ativos e tenha resultados. A 55002 são diretrizes para a aplicação da 55001. O que é legal de uma norma internacional é que ela permite o consenso dos requisitos do processo do ciclo de vida de um sistema de gestão de ativos, que ao serem implementados e mantidos, permitem demonstrar a qualquer parte interessada, acionistas, clientes, órgãos reguladores e qualquer parte interessada, como a organização maximiza a probabilidade de alcançar os seus objetivos estratégicos. Maximizar a probabilidade também te permite, por um outro lado, a reduzir o risco de não atingir os seus objetivos estratégicos. A gente pode enxergar também que é uma norma de gestão de riscos. Quais os benefícios para as companhias? São vários. Cito alguns. Melhoria do desempenho financeiro. Pelo fato de relacionar as práticas do ciclo de vida aos objetivos estratégicos da organização, faz com que nós tenhamos que desdobrar os indicadores financeiros até os indicadores operacionais. E as áreas do ciclo de vida começam a ficar mais alinhadas do que hoje a entregar os benefícios do desempenho financeiro. Eu vou mostrar em outros posts ou nos nossos programas como a gente pode desdobrar de ROI, EBITDA, ROA, até indicadores de processos do ciclo de vida. Um outro benefício é a redução das perdas financeiras, redução dos passivos de prêmios de seguros, multas e penalidades, por reduzir os riscos do ciclo de vida dos ativos. Um outro benefício é você ter uma capacidade maior de balancear de forma eficaz os seus custos, os riscos, as oportunidades e o desempenho dos seus ativos. Melhoria do goodwill, do valor da marca e da reputação da sua empresa. Minimização dos impactos ambientais e sociais. Conformidade demonstrada, muito interessante, principalmente para aquelas indústrias que são regulamentadas. Melhoria da satisfação dos clientes e stakeholders. Melhoria da sustentabilidade organizacional. E entrega de produtos e serviços bem-sucedida em relação aos objetivos, por garantir o desempenho melhor. O que não é um sistema de gestão de ativos? Um novo nome para a gestão da manutenção.
embora 99% dos gestores, das pessoas que estão procurando essa nova abordagem, sejam da manutenção, por uma questão até lógica da visão tradicional, quem cuida dos ativos é a manutenção, a gestão de ativos não é a gestão da manutenção. A gestão da manutenção é um processo do ciclo de vida. A operação bem feita ou mal feita, ela impacta no desempenho, no custo dos ativos. Assim como a gestão de materiais, a gestão do almoxerifado, a gestão de sobressalentes, a gestão de terceiros, a gestão financeira, a gestão de custos, de orçamentos, de pessoas. Todos esses processos são processos diretamente relacionados ao ciclo de vida ou processos de suporte que compõem a gestão de ativos. Uma norma para aumentar a burocracia da empresa. Muito pelo contrário. Quem burocratiza uma organização é a interpretação das pessoas sobre a norma. A norma, ela pede muito pouca documentação. Quem define quais documentos são necessários para demonstrar conformidade é a organização. A norma, ela está preocupada em aumentar o desempenho organizacional. Os requisitos são levados a isso. O modismo, de jeito nenhum. No mundo globalizado e competitivo como o nosso atualmente, quanto mais a gente tiver a oportunidade de enxergar a nossa gestão pelos vários lados e o lado da gestão de ativos chegou, mais a gente tem a oportunidade de ter resultados mais sustentáveis, de sermos mais competitivos. E esse é o ponto. Algo complicado de implementar, muito pelo contrário. Uma organização por si só é um organismo complexo, porque tem vários elementos dinamicamente se correlacionando o tempo todo. Um sistema de gestão com seus requisitos, conforme o modelo internacional, ele permite enxergar os riscos, permite enxergar as oportunidades de melhoria para que você tenha melhorias contínuas, um sistema com sucessíveis ciclos de refinamento e tenha mais resultados com menor custo. Algo que não gera resultados, muito pelo contrário, por toda essa explicação acima, é algo que, ao ser implementado, levando em consideração a cultura organizacional, fator preponderante, gera muito resultado. Quais os elementos-chave de um sistema de gestão de ativos? Eu coloquei os elementos-chave de um sistema de gestão de ativos conforme ISO 55000 dentro de uma abordagem de macroprocessos. Entradas, o processo, saídas, que são os resultados de curto prazo, e realizações, que são os resultados de médio e longo prazo. Esses itens aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, são os itens da ISO 55000. Os elementos são o contexto da organização, porque você vai melhorar o seu sistema atual de gestão de ativos baseado no contexto de negócios na qual você está inserido, no contexto externo, político, econômico, que a sua organização está inserida, no contexto interno, através dos seus recursos humanos, financeiros, estruturas. Você vai identificar quais são as partes interessadas, suas necessidades e expectativas, e vai definir o contexto da gestão de ativos, especificando o escopo que você vai abordar, os limites desse escopo e o portfólio de ativos coberto dentro desse escopo. Você vai revisar o sistema de gestão atual, estabelecendo os processos do ciclo de vida para esse escopo e começando a estruturar uma estratégia de gestão de ativos que na norma nós não traduzimos, ficou
Strategic Asset Management Planning, planejamento estratégico de gestão de ativos, que suporte os objetivos estratégicos da organização. O outro elemento é a liderança. A liderança, porque ela é fundamental para que tudo isso faça acontecer. A alta direção deve estar comprometida, deve criar uma política que é a lei da gestão de ativos, deve facilitar, suportando uma estrutura, autoridades, responsabilidades, definindo papéis, para que o sistema de gestão de ativos possa fluir cada vez melhor. O próximo elemento é o planejamento, é transformar a estratégia em um plano de ação para os processos do ciclo de vida, que também na norma nós não traduzimos, a sigla ficou Asset Management Planning, planejamento da gestão de ativos. Para eu transformar estratégias em planos, eu tenho que identificar os riscos e oportunidades, tanto corporativos quanto operacionais, para estabelecer os objetivos de curto, médio e longo prazo, que seriam no mesmo horizonte de tempo do planejamento estratégico, e os planos para alcançá-los. O próximo elemento são os processos de apoio, que apoiam o planejamento e apoiam a execução. Eles são compostos dos recursos financeiros, de investimentos e operacionais, as competências das pessoas, conscientização, sistemas de comunicação e de informação. A parte do planejamento feita, eu vou para o próximo elemento, que é a execução, a gestão da rotina do dia a dia ou operação. Eu vou operar o meu portfólio de ativos e o meu sistema de gestão de ativos. Eu tenho planejamento, programação operacional e controle, gestão de mudanças e terceirização. Meço o desempenho. Previsto, realizado, meço o desempenho. Monitoro, meço, avalio e analiso o desempenho do portfólio e do sistema de gestão como um todo. Tenho que promover auditorias internas sistêmicas e fazer uma análise crítica do previsto versus realizado. O próximo elemento é o elemento de melhorias. Aqui eu trato não conformidades e ações corretivas, que porventura aconteçam, ações preventivas e melhoria contínua. Meço a reação das partes interessadas em relação às suas expectativas e, garantindo a reação positiva, eu começo a garantir a visão do desempenho do longo prazo. Tem todo um processo de feedback e aprendizagem. Dentro de uma visão de gestão de ativos físicos, eu considerei aqui em itálico os elementos da PAS. Então, portanto, esse modelo ele é um modelo robusto que considera os requisitos do sistema de gestão ISO 55000 e mais alguns requisitos específicos para a gestão de ativos físicos que se encontram na PAS. Nos nossos próximos posts e nos nossos programas, eu detalharei e explicarei cada requisito desse, com cases e com formulários e documentos que vão suportar o seu entendimento. As 8 etapas de implementação de um sistema de gestão de ativos. Cabe ressaltar aqui que eu estou considerando essas 8 etapas fruto da minha experiência de 20 anos trabalhando com estratégia, sistemas de gestão e desenvolvimento de lideranças equipes. São quase 200 de sistemas implementados com resultado. Trabalhei lado a lado com mais de 1.500 líderes, estabelecendo estratégias, implementando sistemas. Então essas 8 etapas são fruto de toda essa aprendizagem. As primeiras 3 etapas têm a ver com a gente tomar a consciência de como está a empresa hoje. E quem são as pessoas, quais são as competências das pessoas
e qual que é a vontade que nós temos para transformar a nossa empresa para melhor. Tem a ver com o presente como ele é. A primeira etapa é tomar a consciência disso tudo e entender os benefícios, no caso dos requisitos de um sistema de gestão de ativos. Quais os benefícios que ele vai trazer para mim, para a nossa organização. Entendendo isso, a segunda etapa é avaliar e diagnosticar. É entender aonde estão os riscos, aonde estão as oportunidades de melhoria, aonde estão os pontos fortes, qual que é o nível de maturidade atual, identificar, diagnosticar quanto dinheiro tem na mesa e que caminho podemos seguir para capturar esses ganhos. O terceiro passo, que eu aprendi ao longo do tempo, eu transformei numa etapa, é o processo de convencimento de si mesmo, de querer fazer isso acontecer e das lideranças. E aqui eu estou dizendo de todos os níveis de liderança, tanto da autodireção, quanto da gerência, quanto da supervisão. Aquelas pessoas que mobilizam as outras pessoas para fazer as coisas acontecerem. E aqui tem várias ferramentas que eu vou procurando ensinar para vocês ao longo do tempo, ao longo do nosso programa. A segunda fase tem a ver com, uma vez convencido, a fase de implementação, que eu gosto de chamar da jornada para a excelência. A quarta etapa é o desdobramento das estratégias e planos identificadas no diagnóstico e estruturadas junto com as lideranças aqui nessa etapa. A quinta etapa é transformar toda essa estruturação, esses planos, no dia a dia da empresa, mudar o dia a dia da empresa. Portanto, é fundamental que trabalhemos a cultura. Não conheço nenhum sistema de gestão de ativos ou nenhum sistema de gestão que teve resultados sustentáveis se não foi trabalhada a cultura. A sexta etapa é a avaliação da implementação, porque nós estamos implementando, de tempos em tempos a gente tem que avaliar se os resultados que estão sendo conquistados estão de acordo com as estratégias e os planos implementados, previstos para a implementação. Com isso andando, vem a próxima fase, que é alcançar os resultados. E abro aqui duas etapas. A sétima etapa, que é a avaliação dos resultados e aprendizado, o que deu certo, o que deu errado, para que a gente não cometa os mesmos erros ao longo dos sucessivos ciclos de melhoria. E a oitava etapa, que é um processo extremamente importante de criar confiança para a organização, confiança para a equipe, que é reconhecê-la. E aqui, se tiver o reconhecimento financeiro e não financeiro, é esse momento aqui. Comemorar, é importantíssimo comemorar resultados e buscar novos desafios. Porque o processo ele não pode parar jamais. Uma empresa do século XXI é aquela que sabe que a única coisa que não muda são as mudanças. E precisamos fazer sempre mudanças, melhorias nas nossas organizações. Só assim ficamos à frente. O impacto da cultura em um sistema de gestão de ativos. Aqui no desenho, que está conectado à gestão da organização, à contribuição da gestão de ativos, o sistema de gestão de ativos e o portfólio de ativos, que considera o seu plano de vida no ciclo de vida e confiabilidade, nós temos aqui a cultura organizacional, que é o meio pelo qual a gestão acontece. Cada gestão está de acordo com a sua cultura organizacional. Se nós quisermos mudar os resultados do plano estratégico, nós temos que mudar a cultura. Nós temos que evoluir na cultura, é o jeito que eu prefiro chamar.
Para entregar os resultados do plano estratégico, pensando na gestão de ativos, eu tenho que entregar a gestão de ativos, os resultados da gestão de ativos. Entregar os resultados, eu tenho que fazer diferente dentro do meu sistema de gestão de ativos e que eu estabeleci aqui em 5 macroprocessos daqueles da ISO 55000 que eu mostrei para vocês logo ali atrás. Escopo e contexto, lideranças e equipes, estratégias e planos, operações do processo ciclo de vida, avaliação e melhoria do desempenho. Isso acontece aonde? Nos processos do ciclo de vida, que eu estou aqui no desenho demonstrando cada vez mais alinhado e integrado. Se eu ainda uso ferramentas de excelência nessa minha gestão, do tipo engenharia da confiabilidade, Lean, Six Sigma, eu consigo cada vez mais resultados. Mas isso só é permitido, como eu já disse, se eu usar a cultura como um meio para permear todo esse processo. E a cultura, ele tem os 4 elementos principais da cultura, que são os valores, os modelos de comportamento das lideranças de todos os níveis das pessoas, os ritos e rituais que são compostos na organização e a infraestrutura cultural. Se eu quero uma evolução cultural, eu tenho que pegar e conhecer, identificar e tornar consciente os 4 elementos da cultura e conhecer os 8 elementos da mudança, que é a liderança, que são os processos de trabalho, a estrutura organizacional, o aprendizado em equipe, a tecnologia vigente, a comunicação, os interrelacionamentos dentro das áreas e entre as áreas e o sistema de recompensas. Eu tenho que entender e identificar esses elementos da mudança na minha cultura vigente para que eu possa desenvolver o caminho da excelência. Onde o desenvolvimento cultural acontece é nessa intersecção, interrelação entre a cultura atual praticando a mudança nos 8 elementos da cultura. Aí eu consigo mudar de maturidade e mudar os resultados. Pensando nisso, dentro das 8 etapas de implementação do sistema de gestão, o tempo todo eu tenho que trabalhar a cultura e vou mostrar para vocês em outros posts, em nossos programas, como a gente pode fazer isso. Aí sim, eu saio dos resultados atuais, que normalmente são indesejáveis, para os resultados que desejamos. E os ganhos são os mais diversos, aqui cito alguns: aumento de produtividade, aumento de disponibilidade, redução de custos, aumento de rentabilidade, maior engajamento das pessoas, maior integração entre áreas e processos, maior a confiabilidade dos ativos, maior a cultura para a excelência. Todos aqueles ganhos que vocês identificaram no diagnóstico e estabeleceram na estratégia, nos objetivos e metas. Uma empresa do século XXI é uma empresa que promove a melhoria e a evolução cultural o tempo inteiro. Considera o ambiente e promove a evolução cultural. Resultados e realizações com o sistema de gestão de ativos conforme a ISO 55001. Olha esse resultado da ESTET, primeira empresa certificada ISO 55001 no Brasil, pelo órgão certificador ABS. Foi uma apresentação do Rafael Schmidt, gestor de gestão de ativos da ES, no 13º Simpósio Internacional da Confiabilidade, realizado pela Reliasoft Brasil, onde ele usa todo o sistema de gestão de ativos suportado pela engenharia da confiabilidade. Redução de 13% no orçamento OPEX de 2011 a 2015. Redução nas paradas forçadas das unidades geradoras em torno de 75%. Redução de 14% no valor do prêmio do seguro. E vários prêmios de reconhecimento e segurança. O metrô de Londres, primeiro metrô do mundo, também certificado ISO 55001 pelo BSI, órgão de certificador inglês.
Olha o que o Andy, que é o chefe de estratégia e investimentos em ativos, falou. Até 2030, a população de Londres deverá atingir 10 milhões de pessoas. Hoje são 8,6 milhões e as melhores práticas de gestão de ativos são requeridas para suportar este aumento de demanda. No ano de 2015, nós operamos cerca de 80 milhões de quilômetros e transportamos cerca de 1,3 bilhões de passageiros, maior marca nos 152 anos da história. A gestão de ativos é a chave para entregar esses resultados. Receber a certificação ISO 55001 provou que nós estamos gastando nossos fundos de forma eficaz e executando uma abordagem para os custos de ciclo de vida, encontrando melhor equilíbrio entre manutenção e renovação dos ativos. Veja que são diversas as empresas, se vocês repararem bem, maioria de infraestrutura, como eu disse para vocês, empresa de energia eólica, empresa de óleo e gás, empresa de tratamento de águas, empresa de operação de gás. Então são várias companhias que estão à frente, que pensam à frente, estão buscando a certificação, não pela certificação, mas pela agregação de valor. Isso é muito interessante. Benefícios para você, benefícios pessoais. Se você seguiu comigo até aqui, é porque de alguma forma você já captou quais são os benefícios que você pode conquistar dentro dessa visão estratégica. Eu vou te citar alguns. Um deles é o aumento da sua competência em gestão, principalmente no que diz respeito à visão sistêmica, que é a visão da inter-relação das diversas áreas do ciclo de vida com o negócio, e a visão holística, que é pegar essa visão sistêmica e abranger dentro de um contexto organizacional, de um contexto de negócios e de um cenário estratégico que a empresa atua. Se você consegue aumentar essa sua competência, aumenta a sua empregabilidade, porque cada vez mais as empresas estão buscando esse perfil de profissional. Aumenta, portanto, a chance de você crescer na carreira, dentro ou fora da empresa em qual você atua. Um maior reconhecimento dentro e fora da companhia, porque essas pessoas que desenvolvem esses cases, esses projetos, elas são cada vez mais requeridas por todas as empresas, todas as outras pessoas, para aprenderem com elas. E você se destaca. Tornar-se mais relevante no seu meio de atuação e na sociedade, deixando um legado cada vez maior. Tudo está começando no mundo com essa nova visão da gestão de ativos. Uma nova onda que trará um novo patamar de competitividade da indústria. Eu posso te dizer, porque nesses 20 anos de trabalho, eu participei da onda da qualidade e das outras ondas que vieram por aí. Essa é a primeira vez que o Brasil está par e passo com o mundo. É uma oportunidade muito interessante. Resta saber se você quer navegar na onda, assumir o protagonismo ou deixar a onda passar. A escolha é sua. Alguém muito importante ainda vai perguntar isso para você e esteja preparado para responder. Nós estamos extraindo o maior valor dos nossos ativos? Demonstre-nos. Não esqueça de assinar o amsexcellence.com para receber o checklist adicional a este post e outros documentos adicionais a outros posts. Comente no blog, curta a nossa página no Face, curta o nosso canal no YouTube, comunique a sua rede de relacionamento. Vamos juntos fazer a diferença. Muito obrigado e até a próxima.